Então, meus caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos traz uma lição valiosa para a nossa vida, principalmente para nós que temos uma caminhada de espiritualidade, que é maior do que uma caminhada de religiosidade. A religião, ela é significativamente fácil de praticar, basta seguir a normativa. A espiritualidade está num outro nível. Espiritualidade é amizade com nosso Senhor, é a vida na graça, é abrir-se ao Espírito, é ter atitudes de misericórdia, lembrando que graça é eu receber o que eu não mereço, e misericórdia é eu não merecer o que eu mereço. Deus nos dá a sua graça sem o nosso merecimento, Ele não nos dá o que nós merecemos, por isso a sua misericórdia. É claro que as duas coisas caminham juntas. Se há tempos atrás ser católico se resumia a cumprir os preceitos, principalmente a missa dominical, hoje caímos num outro perigo, que é a espiritualidade sem religião. É o que nós chamamos hoje de cristãos desigrejados. Eles são cristãos, dizem que são cristãos, dizem que amam Jesus, que conhecem a palavra, mas não têm igreja. Aí vem aquele discurso bem protestante: placa de igreja não salva ninguém. De um extremo caiu no outro. Nem religião sem espiritualidade, e nem espiritualidade sem religião. As duas caminham juntas. É a religião católica que dá sentido à nossa caminhada, sobretudo sacramental. São os ritos católicos, o rito da Eucaristia, que vai alimentando em nós a fé cristã católica, as nossas atitudes cristãs. E a religião, ela desperta em nós a espiritualidade, que tem a ver com a nossa vida diária, porque não cabe uma vida dentro da igreja e outra vida fora. É o que Jesus chama, uma palavra pesada, mas a palavra é essa, de hipócritas. Que muitos fariseus, saduceus, mestres da lei, faziam orações bonitas no templo, de pé, para serem vistos, mas quando eles estavam fora do templo, eram pessoas com vida dúbia, na prostituição, no roubo, no julgamento, pisando os outros. O que Jesus ele vai unir numa coisa só? A igreja que ele funda sobre Pedro, a minha igreja. Se igreja não fosse essencial, Jesus não teria fundado uma sobre Pedro. Mas esta igreja deve alimentar em nós uma vida cristã, que é a espiritualidade. Se a religião alimenta a espiritualidade ela ilumina a religião. Uma coisa, um exemplo entre mil que eu poderia pegar aqui, é o padre, junto com os ajudantes, movimentar o turíbulo, que é esse objeto que vai sair no incenso, de maneira perfeita, como a liturgia pede, com as inclinações, se chama tucto, com os ductos ou icto, tudo certinho. Se é uma pura religião, basta fazer o rito perfeito que valeu, mas é um gesto vazio, se falta a espiritualidade. Então, quando o padre ele incensa o altar no início da missa, não é apenas um rito religioso, mas ali tem uma espiritualidade. O altar é o Cristo. Por isso que o padre, o sacerdote, ele vai oscular o altar, ele vai beijar o altar, que simboliza Cristo na missa. O lugar mais importante na igreja não é o sacrário, nem a capela do Santíssimo, é o altar. Por isso que todos estão sentados em volta dele. Uma vez o altar beijado, e que seja um beijo de fidelidade, de santidade e serviço,
Porque quando Judas, que era um dos 12, ele vai beijar Cristo, ele não beija na verdade, é na mentira. Ele não beija na fidelidade, é na traição. Ele não beija de dia, é de noite. Ele não é amigo de Cristo, mas Cristo continua sendo amigo dele. Tanto que Cristo vai dizer: amigo, traz o Filho do Homem com um beijo. Então este beijo que o padre dá no altar é muito belo, mas é perigoso se é um beijo hipócrita. E quando é que acontece a hipocrisia, no caso no padre? Quando ele tem uma vida dúbia. É um na igreja, isso não acontece com frequência, graças a Deus, mas pode ter um outro fora da igreja. Hoje talvez nem de padre gosta de ser chamado. Há um problema aí. Religião tem que estar unido na espiritualidade. Quando o padre incensa o altar, ele tem que entender que ele está incensando um lugar sagrado, que durante a Eucaristia o padre é essa ponte entre Deus e a Assembleia. Então ele não incensa apenas com o rito litúrgico correto, mas ele tem uma espiritualidade, ele tem um respeito pelo altar, ele se inclina perante o crucifixo e também o incensa, não por uma imagem perfeita, não por uma imagem estética, mas pelo mistério que se celebra, o Cristo que deu a sua vida. Então veja, meus irmãos, pegando por exemplo a missa, a religião é muito importante, mas sem espiritualidade é o rito pelo rito. Assim a vida nossa, se nós não temos essa espiritualidade entranhada, a religião vai ficando uma coisa muito sem sentido. E eu digo, sem medo de errar, uma pessoa que pratica a religião católica, ela pode mudar de igreja, mas uma pessoa que tem uma espiritualidade católica, ela jamais trocará a sua fé. Porque uma coisa, ela pode ser vivida superficial, a outra com profundidade. Veja o evangelho que nós ouvimos, o bate-boca desnecessário. Eles estão olhando para Jesus, eles não estão vendo uma espiritualidade, uma misericórdia, eles estão vendo a lei pela lei. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no dia de sábado. E qual é o pecado que eles cometeram? Apanhando espigas de milho e comendo. A pergunta é: o que será mais sagrado? O não pegar a espiga porque é sábado, ou comê-la porque eu estou com fome, apesar de ser sábado? O filho se alegra, o pai se alegra com a espiga não apanhada na obediência, ou na fome saciada pelo amor? Eles não estão nem interessados se estão com fome ou deixar de estar. O importante aqui é cumprir a lei. E muitas vezes essas questões difíceis acontecem também no meio de nós, quando estamos centrados apenas na normativa e não na pessoa. Não que olhando a pessoa, a normativa não seja importante, mas o centro não é o sábado, o centro é o Senhor. Jesus vai citar aqui 2 exemplos a respeito daqueles que entraram e comeram os pães lá na casa de Deus, e vai citar também os mestres da lei e os sacerdotes que o fazem. Ou seja, aquele que criou a lei é capaz de criar também a exceção da lei. A misericórdia, ela vai além de um mero ritualismo, que é importante, mas que não é o essencial, que seria a conversão e a mudança de vida. Há uma história que conto muito, que ilustra muito bem, de maneira dramática, essa separação entre religião e espiritualidade. Conta-se que numa capital longe aqui, uma senhora muito elegante foi participar de uma missa dominical, e o motorista levou uma senhora, geralmente de uma
Uma família mais nobre, motorista de cap, luvas brancas, abriu a porta do carro na porta da igreja. A mulher desce, sobe a escadaria, ele para do outro lado esperando a missa terminar. Aquela mulher bem elegante, ela se senta e ao lado dela senta uma mulher muito humilde, muito pobre. Ela cumprimenta, as duas estão ali e a missa começa e transcorre normalmente. Num determinado momento da missa, o padre diz assim: a paz do Senhor esteja convosco. Eles responderam: o amor de Cristo nos uniu. E o padre: saudai-vos em Cristo Jesus. Aí todo mundo começou: paz de Cristo, paz de Cristo. Essa senhora elegante, ela vira para esta outra mais pobrezinha, pega na mão e diz: paz de Cristo, minha irmã. A senhora diz: paz de Cristo, encantada com a elegância da mulher, né? Paz de Cristo, minha irmã, tudo de bom. Pronto, a missa continua. Receberam a comunhão, receberam a bênção final. A missa acabou. As pessoas estão saindo. Essa senhora sai, para na porta da igreja e dá sinal para o motorista. O motorista já está com o carro, porém o semáforo vermelho, ele tarda um pouco. Nesta espera, chega a senhora humilde e fica perto desta outra e diz para ela assim: olha, eu estou vendo que a senhora é muito elegante, a senhora poderia me ajudar? Essa senhora elegante diz para ela: eu fico impressionado como que tem gente que não se manca. Como que alguém como você se dirige a mim? E essa senhorinha pobre disse: mas que coisa, a senhora acabou de me chamar de irmã ali e me deu a paz. E a senhora elegante respondeu: exatamente, mas a senhora não viu que a missa acabou, não? Entenderam, não entenderam, meus irmãos? É só dentro da missa, é só no rito, é só ali. Acabou isso aqui, eu tenho uma outra vida, outros valores, e não é assim. Jesus disse no Evangelho: se tivesseis compreendido o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. A primeira leitura que foi proclamada é o primeiro sacrifício antes da saída do Egito, da Páscoa, que é o Pechá, a saída, a passagem, não é? E aqui vai dizer todo o ritual, chamando as famílias, comendo aquilo ali. E Jesus vai dizer: olha, as pessoas estão preocupadas com o sacrifício, eu estou preocupado com a misericórdia. E quanto se tem misericórdia, se tem razão o sacrifício. E o sacrifício maior é o da Eucaristia, é a Santa Missa. Está na palavra de Deus. Se você estiver na igreja, no templo, e for trazer a sua oferta, e você lembrar que alguém tem algo contra ti, larga a tua oferta, vai se reconciliar com esta pessoa, depois você volta. Ou seja, ser religioso dentro da igreja, qualquer um é. Ter caridade e misericórdia fora, só quem vive a espiritualidade. Então veja, meus irmãos, que no Evangelho de hoje, Jesus está dando um salto, convidando-nos a um olhar maior da nossa própria fé, um olhar que é abastecido na igreja, mas é vivenciado na nossa rotina, no nosso dia a dia. E aqui nós podemos fazer uma ponte, sem forçar o texto, com a evangelização. O que é o testemunho diário, se não um anúncio de Jesus Cristo? O Catecismo da Igreja Católica nos ensina na parte do credo: creio em Jesus Cristo. Quando fala no artigo 2º sobre o ensino da fé, vai dizer que Jesus é aquele que a igreja ensina. Ele é o centro da catequese. A igreja não prega outra coisa senão Jesus Cristo, com a palavra, com o testemunho,
com as atitudes, com a presença de cada católico, que é sacramento da igreja. A igreja tem 7 sacramentos para nós, para que nós nos tornemos sacramentos da igreja no mundo. O que é sacramento? Vem do latim sacramentum, sacra, sagrado, mentum é fazer, fazer-se sagrado. Quando nós vivemos uma espiritualidade sacramental, nós nos tornamos presença de Jesus e testemunhas de Jesus também fora da igreja. Saiu há pouco o censo do IBGE e preocupou um pouco a igreja. Claro, a queda está bem lenta, mas algumas pessoas, no português mais nosso, deram no pé. A minha preocupação não é quem deu, se tem alguém saindo, mas quem está saindo. Que conforme quem está saindo, é um alívio, é um favor que nos faz. Aqui nós temos que ser muito claros. A igreja, ela precisa de pessoas que vivam o evangelho, que testemunhem a palavra, que sejam católicos de verdade, dentro e fora da igreja. Porque esses católicos não praticantes, católicos que vivem dando contra-testemunho, bebem, adulteram, estão na pornografia, na mentira, no roubo, na safadeza, não são pessoas de oração. Esse pessoal faz um favor para a igreja em dizer no IBGE: eu não tenho religião, eu não sou nada. Porque quando se diz, não, eu sou católico, e você olha a vida do sujeito, você está vendo que ali é uma profissão de fé labial, não há espiritualidade nenhuma naquilo ali. E isso atrapalha a missão evangelizadora da igreja. Quem é, meus irmãos, que nunca ouviu de alguém que não é católico frases como essa: ah, católico não reza, católico não conhece Bíblia, católico leva a fé de qualquer jeito. Por que as pessoas dizem isso? Porque foi assim durante um tempo. O católico era praticamente todo mundo, então você não precisava ir à missa, não tinha que rezar, não tinha que ter devoção, busca de santidade, confissão, nada disso. É só você falar: eu sou católico. Hoje, com essa pluralidade de denominações religiosas, soa muito bem quando alguém que tem uma vida íntima com Jesus, tem uma vida espiritual, e esta pessoa diz: eu sou católico. Aí a pessoa vê que é alguém que tem fé, alguém que reza, alguém que tem amizade com nosso Senhor. Amanhã nós teremos mais um grande evento aqui na nossa querida cidade. Padre Reginaldo Manzotti será mais uma vez acolhido por nós. Um evento que tem um nome impactante: evangelizar. Segundo, evangelizar. E o que é evangelizar? Se não levar as pessoas até Jesus. A palavra evangelho, euangelion, do grego, é boa nova, boa notícia. E qual é a notícia que as pessoas ainda não acolheram? Que Jesus Cristo é o Senhor. Há certas coisas, meus irmãos, que nós deveríamos saber de cor. Não são nem coisas difíceis. Eu não estou cobrando aqui uma cultura bíblica como se você fosse um padre, mas o mínimo nós devemos saber. De vez em quando eu faço algumas perguntas básicas, as pessoas não sabem responder. E aqui vai mais uma: qual foi o primeiro discurso de Jesus na Bíblia? Quando Jesus veio a este mundo, qual foi a primeira pregação que ele fez? O que ele pediu na sua primeira pregação? Conversão. A primeira pregação de Cristo era: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo de vós.
Está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Foi a primeira vez que Jesus abriu a boca depois do batismo, foi pedindo conversão. Metanoia do grego, convertio do latim, mudança de vida, mudança de mentalidade. Veja, meus irmãos, quantas pessoas procuram a igreja querendo aceitação, adequação, abraços e beijos, mas conversão que é bom, nada. E é o primeiro discurso de Jesus. Ele poderia ter pregado qualquer coisa, tanto que a turma dos ursinhos carinhosos vai dizer que a pregação de Jesus foi sobre amor, foi sobre love, e não foi. Leia a palavra. A primeira pregação de Cristo foi chamando o povo a uma mudança de vida, a uma conversão, abandonar o pecado, ter uma vida coerente, amizade com Ele. E qual foi o último discurso de Jesus? Qual foi a última palavra que Jesus disse enquanto estava aqui na terra? Se a primeira foi conversão, a última foi Espírito Santo. Foi o seu discurso na sua ascensão. Permanecer em Jerusalém até que recebam a força do alto, o Espírito de Deus. Então aqui nós temos um elo perfeito. O que é evangelizar? É estar cheio do Espírito Santo, vivendo a cada dia a conversão, sendo para os outros testemunhas de vida. Resumir toda a palavra do Senhor. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que nós tenhamos uma vida de retorno ao Senhor, de conversão. Vivemos, meus irmãos, tempos difíceis, que há muitos pecados as pessoas normalizam, como se fosse uma coisa normal. A pessoa não tem um sacramento, está frequentando a igreja como todo mundo, comunga como todo mundo. A pessoa tem uma vida fora dos mandamentos, normal para ela. Vem, senta, faz sinal da cruz, como se tudo estivesse normal. Porque as pessoas não têm mais na cabeça a conversão, elas têm na cabeça a felicidade. Se eu estou feliz, dane-se palavra de Cristo, dane-se palavra da igreja. Se eu estou bem, é assim que eu vou viver. E quer que a igreja aplauda, passe a mão e abençoe. Tempos complicados. Estamos muito felizes com o pontificado do Papa Leão XIV, que chegou colocando as coisas em ordem, que chegou, ele assumiu agora. A gente ainda não viu os reflexos reais do seu pontificado, mas nos seus discursos você já viu ele colocando as colunas da família, nada acima de Cristo. Assumiu a cadeira de Pedro como sucessor dele, e ele está mostrando como é que a igreja se comporta no mundo, que não é uma imposição, é uma proposta. E nós, meus irmãos, somos esta igreja aqui na nossa cidade. Nós temos a alegria de, no meio de tantas outras cidades, recebemos aqui o evangelizar, que traz muitas bênçãos para o povo de Divinópolis e para a região que aqui estará. Certamente, desde o início do evento, ali meio-dia, 2 horas, até o grande momento, que é às 18 horas, muito será rezado, muito será cantado, muito será pregado. E certamente as pessoas que participarem não voltarão para casa do modo que ali chegaram. É aquilo que eu conversava com Dom Francisco Cota, que é bispo de 7 Lagoas, que é do nosso clero aqui. Certa vez estávamos jantando com ele, junto com o padre Manzotti, lá em Divinópolis. Ele era então bispo auxiliar de Curitiba, depois ele foi transferido para 7 Lagoas, e Dom Francisco fez uma comparação perfeita. Ele dizia o seguinte, que existem 2 trabalhos de evangelização: o trabalho que vem do alto e o trabalho que está na base, que os 2 são muito importantes. Ele dizia que o trabalho que está na base é o trabalho paroquial,
é o trabalho comunitário. Aqui no Santuário de Aparecida são as pastorais, os movimentos, as pessoas que frequentam a igreja, a Eucaristia dominical, os grupos que vão sustentando a ação pastoral da igreja. É chamada de microevangelização, porque é destinada a uma paróquia, a uma igreja, a uma comunidade. E Dom Francisco falava da macroevangelização. Esta vem de cima, que ele simbolizava as antenas, a internet, as TVs católicas, as rádios católicas, que evangelizam milhares e milhares de pessoas, convidando-as para onde? Para a base, que é a paróquia. É por isso que essas duas mãos trabalham juntas. A pastoral diocesana, fazendo aquilo que é próprio do plano pastoral, esses eventos maiores, chamando aqueles que estão distantes para esta realidade, fazendo um movimento de massa, mostrando que a igreja está viva, e mostrando para aqueles que não creem, que há pessoas que creem e que não têm vergonha de professar publicamente, até numa rua, que Jesus Cristo é nosso Senhor, que Maria é nossa mãe. O mundo reúne tantas pessoas para tantas coisas que não prestam para nada. Não vou aqui relatar quais, eu tenho muito dinheiro para pagar advogado, mas se você acompanha a internet, a maioria desses encontros que acontecem aí, era um favor não acontecer nada, não acrescentam absolutamente nada, e atrapalha muito, principalmente as famílias, atrapalham e atrapalham muito. Quando se reúne um povo para eventos religiosos como esse, tudo é mais difícil, as barreiras são mais altas, as críticas são mais ferrenhas. O nosso mundo, parece-me, está de pernas para o ar. A inversão de valores é gritante. Aquilo que deveria ser questionado é aplaudido. O que deveria ser incentivado é barrado, principalmente eventos de evangelização. Meus irmãos e irmãs, no contexto que estamos, tudo aquilo que é para evangelizar deveria ser incentivado. Tudo aquilo que é para levar as famílias ao Senhor deveria ser realizado. As coisas estão a cada dia piores. Basta você ver o noticiário. Tenho um casal de amigos que foi numa feira de livros, me esqueci o nome, no Rio de Janeiro, Bienal do Livro. Eu participei da Expo Católica em São Paulo, mas eles foram também na Bienal do Livro, e eles tinham a olhar assim muito atentos, e foram olhando lá os livros, etc. E no final, eles pegaram o relatório dos livros mais badalados da Bienal. Meus irmãos, os 10 primeiros não são os mais vendidos. O dia que eles estavam lá, os que estavam sendo badalados, o pessoal fazendo fila e tirando foto. Todos os 10, todos com temática contrária aos valores cristãos. Todos. E a maioria detonando a família, acabando com tudo. Você viu algum jornal questionando? Você viu algum jornalista questionando? Você viu alguém detonando a Bienal? Não, meu filho, são aplausos, beijos e sorrisos. Agora, quando se lança um material religioso, quando tem um evento religioso, quando tem a comemoração, aí parece que é o fim do mundo, aí parece que o errado ficou correto, e o correto hoje é vergonhoso. Então nós temos que agradecer muito a Deus por termos em Divinópolis mais este momento. Um outro momento maravilhoso que ficou marcado, aí um evento nosso, né? Não que esse não seja, estou falando da diocese, que foi Corpus Christi. Eu vi Dom Giovanni profundamente emocionado com aquela multidão seguindo Jesus Eucarístico, os tapetes. Foi uma apoteose católica na nossa cidade. Ele dizia:
Não faremos isso todo dia, mas uma vez por ano é preciso colocar o povo na rua para que eles vejam que a Igreja Católica está aí, e aquilo que cremos e aquilo que professamos. O que aconteceu em Corpus Christi, nessa manifestação pública da fé eucarística, amanhã acontecerá de um outro enredo, um enredo da obra Evangelizar, trazendo a Divinópolis um grande evangelizador, que é o padre Reginaldo Manzotti. Através das músicas, através das orações, irá ali falar de Deus para aquela multidão que estará ali reunida. Cabe a nós ajudar no que é possível, rezar para que seja um evento tão bonito como foi o outro, e para que as pessoas que vierem a Divinópolis e os nossos que lá estiverem saiam de lá com uma ideia central: eu preciso testemunhar Jesus Cristo. Este é o fundamento do evento Evangelizar. Tanto é que o próprio nome do evento é o que Jesus pediu para a igreja: evangelizar. Falar de Jesus, levar o povo a uma experiência de fé. Então, meus irmãos, estamos felizes que nesta Santa Missa nós estamos entregando no altar este evento. Por questões relacionadas à própria diocese, nós não teremos lá a Eucaristia. Teremos o show, teremos a pregação, mas não teremos o sacramento da Eucaristia. Então, direcionados ao evento, esta é a Santa Missa. Este é o altar onde nós colocamos o segundo Evangelizar, onde nós depositamos a vida do Padre Reginaldo, a obra Evangelizar, todos aqueles que estão envolvidos neste evento de evangelização. Então amanhã nos encontramos lá. Convide a sua família, ajude a divulgar o evento para aqueles que ainda talvez não saibam, e vamos com o coração cheio de alegria. É um evento que fala de Deus, é um evento que leva as pessoas à oração, é um evento que pode ser a virada de chave para que a pessoa, quem sabe, na próxima semana esteja aqui conosco. Muitas pessoas são um pouco sacudidas e tocadas nesses grandes eventos de evangelização, e depois elas vão buscar nas paróquias, nas comunidades, o sustento daquilo ali, a confissão, a missa dominical, colocar os sacramentos em dia, o matrimônio católico. Quanto, não sei aqui no santuário, mas para onde eu viajo, os padres têm comentado uma coisa com muita alegria: casais que achavam que o matrimônio era uma coisa ultrapassada, estão procurando a igreja para receberem a bênção matrimonial, que não é apenas um casar no papel, não é? Ah, padre, casado com, amigado com fé, casado é para você, porque é necessário o sacramento do matrimônio. É algo que existe para o homem e a mulher se unir na presença de Deus. Quantos casais não sabiam disso, não tinham essa profundidade e estão buscando? Eu cito o Santuário Frei Galvão. Só esse ano 3 casais que não eram casados na igreja, mas tinham uma vida exemplar, nos ajudavam lá. A gente nem sabia. Numa pregação que eu falei sobre a importância do matrimônio, procuraram, fizeram a preparação, se casaram. Essa semana mesmo, se não me engano, foi na quarta ou na quinta, hoje é sexta, né? Acho que foi terça ou quarta, não me lembro. Um casal se casou. Os filhos maiores foram numa capelinha aqui de Divinópolis. Ou seja, nós precisamos mostrar para as pessoas qual é o caminho que Jesus nos propõe. Deus seja louvado por todos aqueles que estão trabalhando, se empenhando para este segundo evangelizar. Coloquemos tudo isso no coração de Jesus, para que esta evangelização aconteça e que deixe bons e santos frutos para a nossa cidade, para a nossa diocese, para as pessoas que estarão vindo amanhã, para, através do Padre Manzotti, receberem palavras de vida e de verdade. Ao Senhor Jesus, por este momento de evangelização e por aqueles que acreditaram no projeto, toda honra,
toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em prece. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, e certamente tantas pessoas que vão ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos celebrando hoje Corpus Christi, o corpo de Cristo, aquilo que é mais sagrado para a nossa fé cristã católica. Quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, não é meramente para nós católicos uma presença espiritual, uma presença mística, fantasmagórica, não, é uma presença real. O Senhor está conosco no Santíssimo Sacramento do altar. Por isso que para nós não há nada mais sagrado que a celebração da Eucaristia, porque é na Santa Missa que Ele se faz presente, e presente de um modo extraordinário, não para ser adorado, também para isso, mas principalmente para ser o nosso alimento. Nós não podemos apenas tocá-lo, nós podemos não apenas tocá-lo, mas nós podemos comê-lo. Ele é o nosso alimento. O capítulo 6 do Evangelho de João deveria ter na nossa escritura uma atenção toda especial. Se você olha o mundo protestante, eles ficam muito mais presos no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Aí eles vão citar Salomé, Davi, Salomão e tudo isso. E por que eles não pegam muito a questão do capítulo 6 de João, as cartas de Paulo? Porque ali está a fundamentação da nossa fé cristã católica. Tanto que nós, claro, que olhamos para o Antigo Testamento, mas como maquete, como preparação. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o núcleo de toda a fé cristã católica. E este Cristo que nós cremos como verdade, caminho e vida, ele se entrega a nós na sagrada comunhão. Aqui, meus irmãos, cada um pense na sua própria vida, no modo como você vive a sua fé cristã. Eu penso que nós precisaríamos, no dia de hoje, nos despertar para uma seriedade maior com a celebração da Santa Missa, principalmente a nossa Páscoa semanal, que é o domingo. Não apenas uma celebração para bater ponto, mas para estar com o Senhor, para conhecer o Senhor, aprofundar a nossa fé, seja na palavra, no catecismo da igreja, sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. E aqui, meus irmãos, eu não temo, porque quem fala a verdade não merece castigo. É notório, é uma problemática que a igreja terá que enfrentar. É notório, pelo menos para mim que sou padre, no meio da assembleia, as pessoas que não têm uma fé eucarística. Elas vão à missa, elas participam da Eucaristia, mas o modo como elas se comportam, a maneira como elas se vestem, começando por aí, e o que a gente vê acontecendo no meio da missa, certas pessoas estão totalmente desconectadas daquilo que é o mistério da Eucaristia, o mistério da celebração da missa. Então nós devemos buscar isso numa vida de oração, indo aos textos da Santíssima Eucaristia, ter na nossa casa o catecismo da igreja e ler e estudar a presença real de Jesus. Sempre que a igreja nos propõe uma adoração ao Santíssimo, devemos participar, porque são esses momentos que vão forjar um coração católico, um coração adorador a Jesus eucarístico. Nós estamos hoje celebrando de joelhos esta grande festa de toda a igreja. Papa Leão XIV, ontem, numa das suas falas,
ele apontava que hoje a igreja é chamada a colocar o olhar no principal. Olha a frase: no principal, no essencial, que é Jesus. O Senhor é a Eucaristia. Não precisaríamos ter, pelo menos penso assim, milagre eucarístico algum. Milagre eucarístico não me acrescenta absolutamente nada. Eu estou falando. Para mim, não precisava ter milagre eucarístico nenhum para eu crer na Eucaristia. Para mim, a palavra de Jesus, ela basta. Quando Jesus disse: é o meu corpo, é o meu sangue, é corpo, é sangue, ponto final. Só que é um mistério tão excelso, tão profundo e maravilhoso, que o Senhor confirma a fé da igreja com inúmeros milagres eucarísticos. Para estes milagres, até a ciência se curva, porque não há explicação. Exemplo, o milagre de Lanciano. Até hoje, isso tem séculos, quando se analisa o tecido do miocárdio, do coração, que a hóstia foi transformada, ou 5 pedacinhos do sangue, eles são úmidos e têm uma vida fora do corpo. Como que se explica isso? Tantos outros milagres que aconteceram mundo afora, isso apenas apontam para a fé eucarística. Nós não cremos na Eucaristia por causa do milagre. Nós cremos na Eucaristia por causa da palavra de Jesus. O milagre aponta para a Eucaristia, confirmando a palavra de nosso Senhor. Permita-me citar apenas 2 fatos, que nós não vamos ficar nisso, mas é bom a gente entender de onde veio esta festa que nós celebramos hoje na igreja, no mundo inteiro. Tudo começou com as visões de uma freira belga no século XIII, Santa Juliana de Liege. Era uma irmã que tinha uma profunda adoração ao Santíssimo Sacramento. Se deixasse, a irmã ficava o dia todo na capela do Santíssimo. Ela falava que o coração dela ardia quando ela estava na presença de Jesus. E esta irmã, Santa Juliana, ela tinha uma intimidade tão grande com Jesus, numa vida de santidade, que ela teve algumas visões. E nestas visões de Jesus, ele pedia que houvesse um dia para uma grande festa da sua presença real na Santíssima Eucaristia. Então ela começou a rezar neste intuito, começou a fazer jejum, penitência neste intuito, para que esta festa acontecesse. E Jesus falava para ela que ele via na igreja, olha a frase dele, uma tristeza por muitos corações indiferentes à sua presença, à sua presença. Aqui eu abro apenas um parênteses. Não é uma questão de obrigação, é uma questão de fé, de adoração. Não é raro, meus irmãos, você escutar, não é raro, isso deveria ser raro, mas não é. Pessoas que se dizem católicas, que hoje nem o pé na igreja colocam. Dorme até mais tarde, uns vão para o sítio, outros ficam aí arrumando armário, fica dando banho no pet, brincando com bebê reborn. É isso que eles querem, é isso que eles querem. A pessoa que leva uma vida alienada, um catolicismo de IBGE, esse pessoal mais atrapalha que ajuda, porque é exatamente isso que a igreja quer no dia de Corpus Christi, uma manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. Na minha cabeça não cabe alguém que se diz católico, que não frequenta uma missa no dia de Corpus Christi. Alguém que se diz católico, que não participa de uma procissão do Santíssimo Sacramento. Que catolicismo que é esse? Que católico que é esse? É de nome, é de fala. Na verdade, ele não tem um coração eucarístico, ele não tem um coração adorador. E o que falta não é formação, o que falta é fé. O que falta é fé.
A crise hoje que nós enfrentamos no mundo é uma crise de fé. E eu digo uma crise de fé não apenas na festa de Corpus Christi, mas nas pessoas que a gente atende, nas famílias que a gente visita, muitos nos doentes que ao voltar à unção. É um povo que quer algo a mais, mas eles não têm fé. Eles não têm fé. E uma pessoa que não tem fé, ela quer o que de Deus? Ela procura o que na igreja? A crise na igreja hoje é uma crise de fé. E por que as pessoas que entendem estão tão apaixonadas em curto período de tempo com o Papa Leão? Porque é um Papa que fala claro, ele põe as colunas da fé e ele aponta qual é o direcionamento que a igreja tem que seguir. Não está preocupado com opinião pública, não está preocupado com aplauso, tem repetido várias vezes aquilo que causa mal-estar em alguns, principalmente a galera da TL, né? Teologia da Libertação não está gostando muito do Papa Leão. E tem gente, e outra, a pessoa está tão sem senso, e ela não sabe nem o lugar dela na igreja, que a pessoa deveria guardar para ela essas opiniões que ela tem. Não, ela vai gravar um vídeo, e ela joga na internet o vídeo que ela não está gostando do Papa, porque o Papa não falou o que ela queria ouvir. Pelo amor de Deus, meus irmãos, onde que está o senso? E são pessoas ditas como cultas, estudadas, gravam um vídeo, pessoas da igreja, eu não estou gostando desse Papa porque ele está falando de muita fé, ele está falando muitas coisas da igreja, ele está pegando muito pesado. Esta é a crise de fé que nós enfrentamos, uma fé que está arenosa, empoeirada, uma fé que não tem profundidade. Hoje, o que nós mais escutamos da boca de alguns é essa troca constante de religião, que ninguém entende isso. Como que a pessoa, isso na minha cabeça não cabe, como que a pessoa troca uma religião? Como que a pessoa troca a sua fé? Uma pessoa que já foi batizada, já recebeu a Sagrada Comunhão, já fez confissão, já recebeu a crisma. Não, mas eu mudei, para ela a religião parece cueca e sutiã. Vamos trocar. Na minha cabeça não cabe isso. E não cabe, além do mais, será que as pessoas que se dizem ex-católicas foram católicas um dia? Eu duvido, porque não há como uma pessoa abandonar a Eucaristia para seguir seja lá o que for. Então notem, a crise é de fé. A crise é de fé. Ela participou de missa, recebeu a comunhão, mas não entendeu o que era a Eucaristia, não entrou no âmago da igreja. Pessoas que dizem, eu amo Nossa Senhora, Maria, minha mãe. Aí depois sai da igreja católica, quebra as imagens, arrebenta terço, não pode nem ouvir. Cadê o amor a Nossa Senhora? Onde que estava esse amor? Se é que teve um dia. Então note, meus irmãos, nós respeitamos a fé de qualquer pessoa, mas uma pessoa católica de verdade, que conhece a doutrina, que reza, que lê Bíblia, que tem uma vida na moral cristã, que busca uma santidade, ela vê nos sacramentos e principalmente na Eucaristia o maior tesouro da sua vida. Não há como você se aproximar desta mesa e não ouvir dentro de si um chamado à santidade, um chamado à intimidade com Deus, um chamado a uma vida de oração. Aí nós vemos esses cristãos transitórios, os turistas. Ele é católico no domingo, é da Universal na segunda, é batista na terça, é quadrangular na quarta, bate um tabaco, um tambor na quinta, dá uma rodopiada na sexta, para descansar no sábado, para começar no domingo. Vamos apostando, vamos ver qual que vai dar certo. Então note, meus irmãos, esta fé misturada, esse sincretismo, essa miscelânea que as pessoas fazem, as pessoas estão muito mais perdidas do que se encontrando. Essas pessoas não vão se encontrar.
Essas pessoas estão perdidas na espiritualidade. E muitas vezes, muitos não procuram um encontro verdadeiro com Deus, um encontro de conversão. As pessoas procuram aonde elas podem ouvir o que elas querem escutar, aonde elas serão aplaudidas e não chamadas à conversão. Eu falava para vocês, os que acompanharam em casa, aqui no santuário, no dia da Santíssima Trindade, que foi domingo agora, e eu lia no catecismo da igreja, para não falar que sou eu que estou dizendo, quando é que a Santíssima Trindade se revela a uma pessoa. Quando é que Deus transforma, une, santifica a vida de uma pessoa? Quando é que Deus, Ele habita em mim? O catecismo diz: para os homens que se afastam do pecado. O que nós temos visto hoje? Pessoas que estão no pecado, não querem abandonar o pecado, sabem que é pecado, orgulham do pecado, mas vão na igreja pedir bênção e reclamam que não têm intimidade com Deus, reclamam que não vivem na graça de Deus. A igreja já nos ensina: é impossível ter comunhão com Deus quem está no pecado, principalmente o pecado mortal. Algo que talvez nem todos o saibam: a missa é para todos, a comunhão para quem está preparado. A missa é para todos, a comunhão para quem está preparado. Há inúmeras situações que a pessoa ela está impedida de comungar. E nós temos visto hoje, claro que as coisas mudaram, graças a Deus, mas para uma acolhida maior, para a igreja parecer-se mais simpática e boazinha, não é? Parece que a comunhão ela é liberada independentemente da vida da pessoa, e não é assim. Uma pessoa que está num pecado mortal, ela não pode comungar. Uma pessoa que não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia, ela não pode comungar. Uma pessoa que traz ódio no coração, desejo de maldade, essa pessoa está impedida da mesa da comunhão. Jesus disse: olha, se você está trazendo a tua oferta para o altar e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, largue essa oferta aí, vai procurar a pessoa, se reconcilia com a pessoa, aí você vem e oferta, aí Deus vai aceitar. Meus irmãos, a igreja sempre foi clara que ela é a favor da vida, da concepção até a morte natural. Pessoas que são defensoras abertamente, não é, de matar uma criança no ventre da mãe, essa pessoa ela está impedida de comungar. E a pessoa ela é a favor disso, mas ela comunga com a consciência tranquila. Pessoas que frequentam o espiritismo estão impedidas de comungar, não pode comungar. A pessoa levanta e comunga. Então veja, das duas uma: ou ela não leva a fé a sério, ou ela não sabe o que é a Eucaristia. Eu acho que é mais a segunda. Ela não sabe o que é a Eucaristia. Deve ser um pãozinho bento, uma lembrança, é alguma coisa assim, né? Assim, mas não é Jesus, porque se ela soubesse o que é a Eucaristia, ela se aproximaria do ministro, ela se aproximaria do altar com temor e tremor, com muita fé, mas com temor e tremor, porque isso nos atrapalharia. Isso aí é um trator subindo ali. Aí a tentação, tá vendo? Estou pregando aqui. Esse ruído aí que está na cabeça do povo, ó, não é? O pessoal tem um ruído igual esse trator que está passando aí, ó. Esse é o barulho na cabeça de muita gente. É, né? Que bênção. Tá trabalhando, né? Trabalhando. Deus abençoe, né? Trabalhando. Uma na rua pra gente aí. Fica com Deus, meu filho. Olha,
Em 1263, um sacerdote alemão, ele estava em Roma e celebrava uma missa em Bolsena. Foi aqui que surgiu a primeira procissão de Corpus Christi, na Itália, né? Na hora da consagração, ele duvidou se era presença real ou se era apenas um símbolo. E aconteceu o milagre, a hóstia começou a sangrar, molhando ali o corporal, e o Papa, ele estava em Orvieto. Então aproveitou e pediu que ele levasse essa Eucaristia transformada em corpo, ao corporal manchado de sangue, para o Papa, que era um milagre eucarístico. E neste caminho, de um lugar para o outro, eles fizeram tapetes, enfeitaram as janelas. Foi a primeira procissão de Corpus Christi. As pessoas acreditavam que realmente estava passando na mão daquele padre um milagre da Sagrada Comunhão. Aí mais à frente, o Papa Urbano IV, sabendo do ocorrido, em 1264 colocou a festa do Santíssimo Sacramento para a igreja no mundo inteiro. Então, desde o primeiro século, nós acreditamos na Eucaristia. Agora, essa festa de Corpus Christi, essas grandes procissões, acontecem a partir de 1264, para que a igreja pudesse mostrar ao mundo a sua fé, né? Aqui não é uma questão de você tem que acreditar, não. Aqui é uma questão, nós acreditamos. Não é você, não. Nós acreditamos. Por isso, a procissão na rua, o tapete, banda de música, som. Para aqueles que não são cristãos, católicos, olham e falam assim: mas o que é isso? Alguém fala: não, é a procissão de Corpus Christi, é a fé da igreja católica. Todos os católicos acreditam que naquela hóstia Jesus está vivo ali. Eles acreditam nisso? Esse é o sentido da festa. Aqueles que acreditam confirmam a sua fé, aqueles que não acreditam são chamados também ao berço da igreja. Permitam-me, meus irmãos, por último, isso é muito importante, e você que está em casa, muita atenção. Claro que não tem tempo hábil para eu fazer um estudo profundo, mas eu vou passar rapidamente na história da Eucaristia na Bíblia, porque isso que eu vou dizer aqui, o católico deveria saber na ponta da língua. Você não precisa saber o versículo decorado, mas a história da Eucaristia seria bom estar claro na nossa cabeça. Eu não vou aqui voltar ao Antigo Testamento, porque tem pano para manga, mas no Antigo Testamento, se você pega o Êxodo, a saída do Egito para a terra prometida, aquela ceia que eles fizeram à noite com o cordeiro sendo enfeito, passar o sangue no umbral, depois ao modo como eles lidavam com o Santo dos Santos, o templo de Salomão, tudo isso mostra a liturgia católica. Por isso que tudo que a igreja tem hoje vem desses tempos, né? O próprio ambão que é de pedra, o altar, os sinos que são os gonzos, o turíbulo que é usado, até o turíbulo com incenso, o símbolo é a Trindade. Então é uma história longa. Mas no Novo Testamento, em Jesus, nós temos a plenitude daquilo que era o anúncio ou prefiguração do Antigo Testamento. Veja que quando o povo está com fome e eles falam com Moisés: nós devíamos ter ficado no Egito, lá nós tínhamos cebola, agora nós saímos de lá para morrer de fome aqui no deserto. Aí Moisés intercede e Deus fala: olha, à tarde eles vão comer carne, de manhã pão. Aí à tarde, fequetante, codornizes, umas codorninhas, eles comeram as codornas. De manhã, quando eles acordam, em cima da relva, tinha com uns grãos, com um sabor adocicado. Eles não sabiam o que era, eles perguntavam, né? Manru é o que é isso? O que é isso? Que tem no português, maná. Aí Moisés vai dizer: este é o pão que desceu do céu. Olha, é muito claro, carne num dia anterior, pão no dia posterior, tudo aponta, né? Eles estavam com sede,
reclamaram com Moisés, Deus manda Moisés ferir a rocha. Aí ele pega o cajado, fere a rocha cospe água. Homens, mulheres beberam, saciaram as crianças, animais. Quem que é esta rocha? É Cristo, né? A igreja construída, Ele é a pedra angular. Quando Jesus morre na cruz, eles enfiaram a lança no coração de Cristo, ali jorrou sangue e água. Esta rocha que cuspiu a água no sangue é a Eucaristia. Então tudo tem uma preparação para o discurso do capítulo 6. O capítulo 6 de João é o auge do capítulo eucarístico. É ali que Jesus vai mostrando a sua presença real. Então aqui, meus irmãos, eu quero passar apenas as etapas para que nós possamos entender qual que é o caminho que Jesus percorreu para chegar à Eucaristia. Então vocês notem, tanto no Antigo Testamento, como na vida de nosso Senhor, como até o sacrifício dele na cruz, tudo apontou para a Eucaristia, porque é a sua presença real. Primeiro, são as bodas de Caná. Todos conhecem o milagre. Jesus transforma água em vinho. Então aqui está o poder do Senhor. Ele tem poder de transformar a água em vinho. E para acontecer milagre é 7. Nós temos na palavra 6 talhas de água. Por que 6? Porque Jesus é a 7ª talha. Só que esta talha seria aberta na quinta-feira santa, onde ele transformaria o vinho em sangue. A pergunta é, para nós cristãos católicos e para os que não são católicos, pergunte a qualquer pessoa cristã assim: bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho? Isso é real ou é simbólico? Todo mundo bate o pé. É real? É milagre. Jesus transformou água em vinho. A hora que o servo tirou da talha da água, a hora que o cara bebeu, ele falou assim: que delícia, maravilhoso, esse vinho tá demais. Toda festa que eu vou, ele serve o bom vinho. Quando o pessoal está tonto, ninguém está sabendo mais nada, serve o vinho ruim. Essa é a primeira festa que eu vou, que o vinho melhor ficou para o final. Então todos acreditam que o milagre das bodas de Caná, ele é real. Segundo, João 6:11, a multiplicação dos pães. O evangelho que nós escutamos na missa de hoje. Como que nós vamos alimentar esta multidão que aqui está? Dê vós mesmos de comer. Senhor, não tem como alimentar essa multidão toda não. O que é que vocês têm aí? Nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 mais 2, aos 7 aí. Jesus pede para eles que se sentem. Jesus faz a prece, apresenta ao Pai, ele entrega para os discípulos. É interessante, os discípulos da igreja, ele entrega para os discípulos e eles que vão distribuir. Todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram 12 cestos. Por que 12? Porque eram 12 as tribos de Israel, são 12 os discípulos, e o número 12 lembra a igreja apostólica que recebeu de Jesus a Eucaristia. Se você pergunta para qualquer pessoa que tem fé em Jesus: mas essa multiplicação dos pães aconteceu mesmo ou foi simbólica? Não, é real. Ele é Deus, ele tem poder. Ele fez um milagre da multiplicação, todos comeram. Isso é um milagre extraordinário. Jesus é Deus, ele tem poder. É poder, hein? Meu Deus, água em vinho, agora pão para essa multidão. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto: depois que Jesus multiplica o pão, ele ordena aos discípulos que passe para outra margem. Ele não vai, ele fica rezando. Quando está de madrugada, Jesus vem caminhando sobre o mar. Eles acharam que era um fantasma, começaram a gritar, mas Jesus diz: sou eu.
Se você pergunta para alguém que tem fé, qualquer cristão, Jesus andou pelo mar mesmo ou foi Iá? Todo mundo vai responder: não, ele andou pelo mar, ele é Deus. Tem poder, meu filho, ele tem poder no seu corpo. Andar para o mar, para ele, isso aí é o de menos. Então ele transformou água em vinho, é verdade. Verdade, não é simbólico não. Então tá bom. Ele multiplicou pão, multiplicou. É simbólico ou é real? É real, é verdade. Então tá bom. Ele andou sobre a água, andou, ele é Deus. É isso, meu filho, Jesus é Jesus. Então é verdade, que coisa, é verdade. Aí nós vamos para o capítulo 6 de João, onde Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Em verdade, ele insiste, eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Aí você pergunta a um cristão não católico: bodas de Caná foi real ou simbólico? Real, milagre, glória a Deus. Multiplicação dos pães foi real ou simbólico? Real, foi um milagre, oh maravilha. Jesus andando sobre as águas foi real ou simbólico? Real. E o capítulo 6, não, aí é simbólico. Aí é simbólico. Aí não é corpo e sangue, é um símbolo. E verdadeiramente é no capítulo 6, onde nós temos repetidamente a palavra em verdade, verdadeiramente, e as pessoas fazem um malabarismo para dizer: não é verdadeiramente, é simbólico. Onde aconteceu os milagres que Jesus não falou, e isto é verdadeiramente vinho, eles acreditam que a água virou vinho. Onde Jesus não disse: eu verdadeiramente multipliquei o pão, ele não disse, mas as pessoas acreditam porque está relatado. Eu verdadeiramente andei pelo mar, não está escrito, mas as pessoas acreditam. Quando ele diz que temos que comer verdadeiramente o seu corpo e sangue, as pessoas veem como uma linguagem aí é simbólico. E nós sabemos, meus irmãos, que pela doutrina, pelo ensinamento, pelos milagres e pela fé, por isso que eu acho muito bonito quando acaba a consagração e o padre diz: eis o mistério da fé. Quem não tem fé não acredita. Quem não tem fé não acredita. E no capítulo 6 de João acontece algo muito enigmático, porque vai mostrar que quem não acredita na Eucaristia, na presença real de Jesus no pão e no vinho, ele haverá de abandonar a igreja mais cedo ou mais tarde, porque foi assim no capítulo 6. Não é de hoje que as pessoas abandonam a igreja: eu não acredito na Eucaristia. Não, quando Jesus começou a dizer: vocês vão comer o meu corpo, vocês vão beber o meu sangue, muitas pessoas se sentiram mal com o discurso e começaram a ir embora. Leia o capítulo 6 de João, gente. A gente tem que conhecer o capítulo 6 de João. E muitas pessoas começaram a ir embora. Os discípulos, incomodados com aquilo, falaram com Jesus: mestre, eles estão indo embora. Aí Jesus olhou: gente, volta. Por que vocês estão indo embora? Só que a gente comer corpo, beber sangue, tá grudado no balaio isso aí. Falou: não, gente, olha para mim. Vocês acham que é corpo, que é sangue? Que é isso, gente? É um símbolo, é simbólico, é pão, é vinho. A gente volta, é símbolo. Esse é o sonho de muita gente, né? Esse é o sonho da galera, mas não foi o que aconteceu. A hora que o povo começou a ir embora e os discípulos preocupados que o pessoal estava embora, Jesus
eles estão indo embora. Essa doutrina é dura, o pessoal não está aceitando muito, negócio de comer seu corpo, beber seu sangue, não. Aí Jesus é firme, né? E Jesus, vocês não gostam, mas Jesus Aí Jesus olha para os 12 e diz: e vós, não quereis ir embora também não? Se é para ir, meu filho, rápido é agora, a hora é agora. Porque para ficar comigo vai ter que acreditar na Eucaristia. Para ficar comigo vai ter que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Quem quiser, pode ir embora. Tá vendo? Jesus, eles não pregam, né? Esses não pregam não. E o povo indo embora e Jesus ainda saiu com os 12 na cabeça. Aí Pedro toma a palavra: Senhor, fala. Olha o olho de Cristo, fala. Sobrancelha, até fulminou, fala. Pedro falou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Assim que eu gosto. Ou seja, essa frase de Pedro é enigmática, porque Pedro não disse: Senhor, nós vamos permanecer contigo, nós vamos comer o teu corpo e beber o teu sangue. Só que eles não estavam entendendo o discurso também não. Como que se entende um discurso desse? Como que se entende que nós vamos comer o corpo e o sangue? Imagina você com Jesus aqui, homem, 12 ali em volta, ele fala: olha, tem que comer o meu corpo. Como que a gente entende isso? Pedro não entendeu a doutrina da Eucaristia, mas ele tinha fé em Jesus. E ele vai responder: tu tens palavras de vida eterna. Tudo que o Senhor disse até hoje aconteceu. Os 12 estavam com ele, gente. Os 12 estavam com ele. Tudo que o Senhor disse até hoje aconteceu. O Senhor falou, a gente estava lá, tira a água e leva, era vinho, aconteceu. O Senhor multiplicou o pão, o Senhor falou, aconteceu. O Senhor andou sobre as águas, estava aquela tempestade, o Senhor lembra que eu fui andando assim sobre as águas? O início eu lembro, o final também não esqueci não. Afundei, né, Senhor? Só segurou a minha mão. Mas o que eu lembro, quando a gente subiu no barco, o Senhor disse assim: cala-te. E o mar parou. A gente comentava entre nós: mas que palavra que esse cara tem? Ele manda até no mar. A gente viu. O Senhor mandou tirar a pedra e chamou Lázaro. O cara saiu andando. O Senhor tocou no filho morto da viúva de Naim, o menino levantou. O Senhor foi na casa de Jairo, a menina morta, o Senhor colocou a menina de pé. O Senhor tocou em coxo. Tudo que o Senhor diz acontece. Nós cremos na tua palavra. A gente não entendeu nada desse discurso aí da Eucaristia não. A gente não sabe como a gente vai comer o seu corpo, beber o seu sangue, mas nós cremos na tua palavra. Viu porque eu falei no início da pregação? Nós temos que crer na palavra de Jesus. Se fosse simbólico, meus irmãos, Jesus tinha explicado. Por que vocês estão indo embora? É símbolo. Não, ele bateu o pé. Os vossos pais não comeram o pão que vem do céu. Eles comeram o maná e morreram. O pão que vem do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus falava dele mesmo. Aí nós damos mais um passo, do 7 ao 6 já, que é a instituição. Está em Lucas 22, 19 a 20. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Na Santa Ceia os discípulos entenderam. Então quando nós comemos deste pão, nós temos comunhão com o corpo dele. Quando nós bebemos deste cálice, nós temos comunhão com o sangue dele. É presença real, porém na matéria do pão e do vinho consagrado. Nós podemos dizer que a última ceia foi a primeira missa. Você pode dizer, Jesus celebrou com os seus discípulos a última ceia ou a primeira missa. Tem um canto muito bonito. Claro, ali está Jesus, tem os 12, mas certamente Maria ali está, as mulheres que serviam a ceia, né? Fico imaginando o coração de Nossa Senhora, primeira vez que Jesus pegou o seu corpo consagrado, o seu vinho consagrado e deu para sua mãe comungar. E Nossa Senhora acreditou, ela não duvidou.
da presença real de Jesus na hóstia consagrada. Nós estamos vivendo um mundo, meus irmãos, que as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão deixando de crer, de adorar nosso Senhor do Santíssimo Sacramento. Isso tem que doer no nosso coração. Nós que somos católicos devemos honrar nosso Senhor, amá-lo do fundo do coração, celebrar com dignidade a Santa Missa, adorá-lo com toda a força do nosso coração e defender a nossa fé cristã católica. Hoje parece que tudo se respeita, menos a fé em Jesus na hóstia consagrada. Nós que devemos, com a nossa vida de fé, fazer comunhão de reparação, ter uma fé autêntica em Jesus. O mundo, ele tende a não crer. Eu não acredito que haverá uma conversão de massa. O mundo, ele caminha para este não crer, mas nós cremos, e nós devemos viver com dignidade a Eucaristia. Imagine que emoção de Nossa Senhora, na Santa Ceia, ela receber o corpo e o sangue do seu Filho na comunhão. Tem uma canção assim, né? Maria foi a primeira que comungou. E por último, meus irmãos, eu termino com o testemunho de São Paulo, maravilhoso. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Como que a igreja entendeu a Eucaristia? Como que a igreja recebeu a Eucaristia? Olha só, 1 Coríntios 11, 27. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. O que Paulo está nos dizendo? Se você não acredita que Jesus está vivo na Eucaristia, que a Eucaristia é o corpo de Cristo, não comungue. Não comungue, porque aquele que comungue dignamente está comungando a sua própria condenação. Depois vocês leiam o que vem antes desses versículos. Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa: eu vos transmiti o que eu recebi. A igreja não criou a Eucaristia. Isso deve ficar claro na sua cabeça. A igreja não inventou a missa, ela não criou a Eucaristia, ela recebeu de nosso Senhor. Por isso que nós aguardamos com todo zelo, com todo carinho. É um presente de Jesus, que é Ele mesmo. E Paulo vai dizer: eu vos transmiti o que eu recebi. Por que eu celebro a missa do jeito que eu celebro? Eu não criei, não. Eu recebi. A igreja me ensinou. A igreja recebeu de nosso Senhor. Paulo está falando: eu vos dei o que eu recebi. Na noite em que Jesus foi entregue, ele tomou o pão em suas mãos e disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue. Depois ele tomou o cálice e disse: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, fazei em memória de mim. Aí ele vai dizer isso aqui: por isso, quem não discernir o corpo, não comungue. Cabe a nós, meus irmãos, esta fé na Eucaristia, que passa pela oração. Adore o Senhor, adore o Senhor. Eu, graças a Deus, tive uma caminhada mais profunda para a adoração num presente que a minha mãe me deu, que foi um pedido da irmã Kelly Patrícia, lá do Instituto Hesed. Uma das vezes que a minha mãe foi comigo lá, a irmã Chiara Maria, que aqui nos acolhe, né, falou com a minha mãe assim, longe de mim: dona Ana, Padre Christian tem que ter esse livro aqui. Todo padre tinha que ter esse livro, Ensino Ieso. O livro todo fala de adoração. É Jesus falando para os padres: você tem que ser um padre adorador. Ele vai dizendo o que ele faz na vida do padre, o que acontece com o padre que não adora, porque isso. Um livro muito bonito. Aí a irmã Kelly falou com a minha mãe: um instituto
vai presentear o Padre Christian com um livro desse na missa final do encontro. A minha mãe: nossa, ele vai ficar felicíssimo. Aí a irmã disse: mas ele vai ficar mais feliz se a senhora der o livro, porque a senhora é mãe. A senhora é mãe do padre, a gente conhece a história da vocação dele. A minha mãe: não, então eu dou o livro. Aí minha mãe pegou o livro, fez lá a dedicatória dela. Aí no fim do encontro me deram o livro de presente. Claro, eles me dão muitos livros, né? Aí peguei um, peguei outro, peguei esse. Falei: não, que livro bonito, etc. Pronto, terminou o encontro. A gente entrando no carro para ir para o aeroporto lá em Fortaleza. Chegou a irmã Chiara no vidro, que é essa irmã Chiara Maria, com a minha irmã, simpatia. Chegou e falou assim: Padre Christian, leia esse livro, o senhor nunca mais será o mesmo. E eu vou te contar, é um livro para padre, mas quem quiser, meu filho, despertar um coração adorador, um amor a Jesus Eucarístico, tenha este livro. Chama Ensino Ieso. É assim: Ensino Ieso, falando ao coração do sacerdote. Onde o livro fala padre, você gira padre e coloca você, porque tudo que fala para o padre serve para os cristãos. Jesus nos pede apenas um coração adorador. Ele não precisa de adoração, ele precisa de adoradores. É diferente. Ele não precisa do que você oferece para ele, ele quer é você. Que neste dia, meus irmãos, de Corpus Christi, no nosso coração, nós mostremos a Jesus todo o nosso amor. Se o mundo não crê, nós cremos, e por isso celebramos esta Santa Eucaristia. E diga não para o padre, não para bispo, não para o papa, mas para o Senhor: eu creio. Toda missa que você participar, quando o padre erguer a hóstia, quando o padre erguer o cálice, em silêncio no coração, você olhando, diga: meu Senhor e meu Deus. Vocês já fazem, né? É isso que se diz. Quem não sabe, toda missa, o padre levantou a hóstia, levantou o cálice, em silêncio, olhando, você diz: meu Senhor e meu Deus. Pode rezar mais se quiser. Eu creio, mas aumenta a minha fé. É para olhar, por isso que o padre levanta. Quando abaixar a hóstia e o padre ajoelhar, aí nesse momento a gente adora um pouquinho, porque o padre ajoelhou. No final da ceia, aí se olha de novo, levantou o cálice: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Blinga, 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 blinga. A campainha é para chamar atenção, né? Por isso que toca a campainha, para a gente olhar. Abaixou o cálice. E meu filho, quando você celebra a missa com fé, você está num pedacinho do céu. E eles me perguntam: padre, que dia que vai ter missa de cura e libertação? Para toda missa, meu filho, toda missa pode vir que tem cura e libertação. Depende se você quer ser curado e liberto. Mas qual é o momento da cura e libertação maior da missa? Você sabe quanto é? É no Cordeiro. Quando o padre pega a hóstia partida e diz: é essa hora, gente, hora de milagre. Eis o Cordeiro de Deus. O que o padre está falando para você? É Jesus. João Batista que falou. João Batista vai lá batizando, aí Jesus passou, o João falou: para tudo, para tudo. Olha para ele. Qual? Aquele de barba. Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo olhou para Jesus, falou: então segue ele. Ele é o caminho, verdade e vida. A mesma coisa acontece na missa. Quando a hóstia está consagrada, o padre levanta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa hora, meus irmãos, o que você pedir, se for da vontade de Deus para a sua santificação, você recebe. É um momento de graça, porque quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus, o que o padre está falando? Aqui está Jesus vivo. E para nós é ainda mais tocante, porque você sabe, se fosse só para ver, já estava valendo. Mas eu vou comungar. Não é só ver o Cordeiro, ele vai se fazer um comigo, ele vai fazer do meu coração o seu sacrário, ele vai correr no meu sangue, ele vai estar em mim. Ô, gente, é graça demais. É graça demais. Quero finalizar com uma historinha pequenininha de um cara que não era cristão nem católico,
e foi conversar com um rapaz que era muito de igreja. Ele falou com ele assim: qual que é o seu Deus? Ele falou: Jesus. Ah, eu não, meu Deus é outro, eu não acredito em Jesus. Aí mostrou o Deus dele. Aí o cara falou assim: mas o seu Deus é poderoso? Você é poderoso? Meu Deus é grandioso. Quando tem um tufão e arrebenta tudo, foi o dedo dele. Quando tem um maremoto e mata todo mundo, foi o sopro dele. Meu Deus é grande. Nisso passava um ministro. Olha a importância dos ministros, hein? Passava um ministro com a vela e falou assim: espera aí. Ele ajoelhou, abaixou a cabeça. Aí o cara falou assim: o que é isso? Eu só faço isso aí pro meu Deus. Eu falei: é, exatamente. Que aquele é o ministro, ele está levando comunhão para um doente, ele está levando a hóstia consagrada. É o meu Deus. Ele falou assim: é, meu filho, seu Deus é muito pequeno, seu Deus é um pedaço de pão. Esse é o seu Deus. Para você ver, meu filho, o poder que meu Deus tem. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele consegue estar presente num pedacinho de pão, o que o seu nunca poderá fazer. Este é o milagre da Eucaristia. É você olhar na sua mão. Olha, eu vou dizer, você olhar na sua mão a hóstia consagrada e lembrar que um dia, quando Nossa Senhora pegou Jesus no colo, é o mesmo sentimento, só é sacramento, mudou a matéria. Maria pegou no neném, a gente pega no pão, mas é Jesus vivo na Eucaristia. Meus irmãos, uma coisa eu lhes digo, viu? Se essa fé na Eucaristia estivesse no coração de todos os católicos, não haveria hoje lugar no mundo que caberia os católicos para a celebração da Santa Missa. Isso aqui, meu filho, estava arroiado, estava gente até pendurando os galhos aí, ó. Procissão hoje ia parar a cidade, porque era tanto católico, tanta fé na Eucaristia, que não tinha nem como andar com a procissão. Então falta este amor, esta adoração a Jesus Eucarístico. Seja você um adorador, participe com dignidade da celebração da Santa Missa, e sempre que o Senhor estiver no altar, diga: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos rezar juntos? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.